O mangá Next Dimension será encerrado após 17 anos. Nos primeiros capítulos, Athena e seus cavaleiros foram até o Monte Olimpo, após a batalha contra Hades, pois Seiya ficou inerte em cadeira de rodas devido ao ferimento da espada do Imperador do Mundo dos Mortos. Na Montanha dos Deuses do Céu, Athena encontra sua irmã Artemis no Templo da Lua. Ela pede que a deusa da lua e da caça e seu irmão Apolo salvem a vida de Seiya, mas Artemis revela que somente Cronos, o deus do tempo, poderá levá-la ao passado para destruir a espada de Hades, evitando que Seiya receba o ataque em sua alma. Assim, Saori, Shun, Shiryu, Ikki e Yoga partem para a Guerra Santa anterior. Masami Kurumada finalmente revelou o Templo de Zeus no mundo celestial. Conheça agora as inspirações do criador original na concepção do Olimpo canônico. Oi amigos, sou o Diego Mario, o autor da Saga dos Deuses. Deixa o like e já me segue para receber os conteúdos do canal mais atualizado de Saint Seiya, agregando e mantendo sempre viva a chama da vida dos cavaleiros. O mundo dos mortos, criado por Masami Kurumada, é baseado no inferno da obra Divina Comédia. Em Next Dimension, temos indícios que o Monte Olimpo também será inspirado na obra de Dante Alighieri. Mas agora, na parte final da história, o paraíso. Na Divina Comédia, Dante revela a Terra imóvel no centro do universo, e ao redor dela, em órbitas concêntricas, os céus da Lua, de Mercúrio, de Vênus, do Sol, de Marte, de Júpiter, de Saturno, a oitava esfera que é das estrelas fixas, a nona esfera, ou primeiro móvel, e finalmente o Empírio, que é imóvel, transportado pela força que faz rodar os céus e pela luz. Dante eleva-se de um céu para outro, e em cada um deles surgem espíritos bem-aventurados que, quando vivos, possuíram a virtude própria do respectivo planeta. Todos os astros são iluminados pela virtude que do primeiro móvel se difunde aos céus mais baixos. Na Lua, a virtude é menor que nos outros céus. Portanto, o céu de Dante também se inicia pela Lua, a primeira esfera, sendo a parte mais baixa, assim como em Next Dimension de Masami Kurumada. Athena conseguiu chegar à base do Olimpo graças à passagem secreta em Star Hill, o pico das estrelas, o ponto da Terra mais próximo do céu, local de acesso proibido onde o Grande Mestre prevê a Guerra Santa há gerações. Também é o local mais próximo da Lua. Lá o espaço-tempo se distorce, levando Saori e Shun até a base do Olimpo. Mais adiante se encontra a Lua, formada pela Torre da Bruxa da Lua, que através da ilusão de Hecate é cercada por caminhos que formam um labirinto, impedindo que os inimigos encontrem o Templo de Artemis. A prisão lunar está localizada nos arredores do Palácio de Artemis, onde Toma, o anjo caído de uma só asa, foi libertado por Calisto, serva da deusa da lua, para matar Seiya de Pégaso. O anjo, um cavaleiro celestial, foi expulso dos céus e deveria estar morto, mas Calisto o manteve preso para usá-lo no momento oportuno. Através da máscara colocada em seu rosto, ela consegue controlá-lo, apertando sua cabeça se não obedecê-la, podendo esmagá-la quando desejar. O Templo da Lua é o local onde a deusa da lua e da caça, Artemis, governa. É protegido pelas satélites, guerreiras que lutam com arco e flecha, comandadas pela capitã da guarda Las Comum, sob as ordens de Calisto. O portal do espaço-tempo, cujo caminho é formado pelos vales mais profundos das cordilheiras do Olimpo, encontra-se no topo de um enorme penhasco. É como um lago profundo, formado por todas as nebulosas do universo, misturando passado e futuro, onde o deus do tempo Cronos habita. Na Divina Comédia, após passar pela Lua, a segunda esfera é o céu de Mercúrio, onde estão as almas dos homens que viveram dignamente. No céu desse planeta estão os espíritos daqueles que se esforçaram para conseguir fama imortal. Deverá ser a morada de Hermes, o mensageiro dos deuses, pois Mercúrio na mitologia romana é associado a ele. Em Saint Seiya foi citado apenas na enciclopédia oficial do mangá como um dos 12 deuses do Olimpo, que vestiam trajes reluzentes chamados de Kamui. Possuíam poderes infinitamente maiores que as armaduras dos cavaleiros, escamas dos marinas ou sapures dos espectros. Como todos os deuses, exceto Athena e Poseidon, sumiram nos céus junto com Zeus, ainda na Era dos Deuses, essas vestimentas passaram a ser comentadas apenas como lendas. Segundo Poseidon, os deuses do Olimpo um dia descerão à Terra para punir os humanos. A volta dos 12 deuses do Olimpo, trajando a Kamui, poderá ser o estopim para a próxima batalha dos Cavaleiros de Atena. O mangá que desenvolvi por 13 anos finalmente está completo e comemora meus 20 anos de carreira. Adquira agora mesmo a história completa em sua edição definitiva, link na descrição. Na terceira esfera, o céu de Vênus, estão os espíritos daqueles que foram propensos às paixões amorosas. Poderemos ter a deusa do amor e da beleza Afrodite nesse céu, pois a deusa romana Vênus é equivalente a ela na mitologia grega. Na quarta esfera, o Sol, estão as almas dos sábios, onde se encontram os 12 espíritos mais reluzentes. Deverá ser o Templo do Sol, habitado pelo deus Apolo, que já foi mencionado desde o filme do Abel, e apareceu
apareceu no prólogo do céu. Assim como Artemis deverá ter uma nova aparência em Next Dimension. Apolo também foi citado no mangá Episódio G. Na quinta esfera, o céu de Marte, estão aqueles que defenderam com armas suas crenças, onde o aspecto do céu vence toda a beleza passada, pois quanto mais se sobe, maior é o esplendor dos céus. Em Saint Seiya Ômega tivemos a aparição de Marte, o deus romano da guerra. Nessa saga, Atena foi levada ao planeta Marte. Ares é seu equivalente na mitologia grega, irmão de Atena. Já foi mencionado em Saint Seiya no mangá clássico, em uma passagem exclusiva e inédita no anime. No primeiro volume, um sacerdote fala para um casal de turistas e ficaram aterrorizados com o poder de Seiya, que ele é um sagrado cavaleiro de Atena, protetor da deusa que já enfrentou o impiedoso Ares. O Hipermito revela que a batalha contra Ares foi considerada a mais severa dentre todas as guerras santas. É o mais cruel dos deuses, lança sementes do conflito pelo mundo, iniciando guerras entre os homens. Seu exército se divide em 4 batalhões: chama, fogo, medo e desastre. Seus guerreiros são os Berserkers, que lutavam no limite, matando e destruindo tudo que pudessem ver. Em Saint Achou é revelado que Ares estava sempre acompanhado por sua irmã Eris, a deusa da discórdia. Na sexta esfera, o céu de Júpiter, estão as almas dos príncipes que governaram com justiça. Os espíritos aconselham aqueles que reinam se compõem na forma de uma águia. Na mitologia grega, Zeus assumia a forma de águia e associado ao deus romano Júpiter. É um dos 3 grandes deuses do Olimpo, irmão de Poseidon e Hades. Essa esfera deverá ser comandada pelo rei dos deuses. Segundo a enciclopédia oficial, Zeus partiu da Terra junto com os outros deuses, deixando o comando à sua filha Atena. Assim, começaram a surgir disputas entre os deuses em vários pontos do planeta. Todos cobiçavam a terra de Atena. Clica no card para saber mais sobre Zeus. Subindo do céu de Júpiter ao céu de Saturno, a 7ª esfera, onde se encontram as almas dos que se dedicaram na vida à contemplação dos céus. Há uma escada altíssima pela qual sobe e desce uma multidão de almas resplandecentes. Em Saint Seiya Ômega, Saturno é o deus romano do tempo, que enfrentou os cavaleiros de Atena. Seu templo estava localizado próximo ao planeta Saturno. Seu correspondente na mitologia grega é Cronos, o titã filho de Urano e Gaia, que apareceu no episódio G como rei do clã dos titãs. Foi citado por Doku na saga de Hades, quando revela que o imperador do inferno preserva seu corpo original, fruto da união de Cronos e Rhea nos Elísios. Esse titã não é o deus do tempo que Saori encontrou no portal do espaço-tempo. Aquele deus amorfo é a personificação do tempo eterno e imortal, que governa sobre o destino dos deuses. A 8ª esfera é o céu das estrelas. Não estão associadas a nenhum deus. Talvez possam representar uma barreira que separa o espaço anterior dos pontos mais altos do céu, como o último obstáculo, assim como a hiperdimensão que precede os campos elíseos. No primeiro móvel, a última esfera do universo físico, há um ponto brilhante em torno do qual se movem 9 círculos de luz, que giram rapidamente e são mais brilhantes quanto mais próximos dele. Aquele ponto é Deus, e os círculos são os coros angélicos, a ordem dos anjos, que é dividida em 3 hierarquias: serafins, querubins e tronos. Os anjos foram criados por Deus no mesmo tempo que foram criados os céus, tanto os anjos fiéis como os rebeldes, que caíram no inferno. São os 9 círculos que dão movimento a todo o universo. Segundo o Hipermito, a suprema virtude, o Big Will, liberada pelo Big Bang, colidiu com fragmentos do universo, formando as estrelas que brilham e o vácuo do espaço em que vivemos. Ou seja, o nono céu pode estar relacionado com o nono sentido, onde talvez possam encontrar as 2 grandes divindades supremas, Urano e Gaia, que foram o princípio e poderão ser o final de Saint Seiya. No Empírio, a região além da existência física, há um rio de luz com margens repletas de flores. Do rio saem centelhas, que formam flores e depois voltam para as ondas. Há uma grande rosa de luz na qual surgem anjos, espíritos iluminados. No meio há um trono, e acima a trindade divina, que cria em Dante o forte desejo de conhecer a união da natureza divina com a humana. O que poderá haver nessa região se transportarmos para o universo de Saint Seiya? Será que Masami Kurumada irá um dia nos revelar em uma saga que transcende o Monte Olimpo e os 12 deuses olimpianos? Um agradecimento especial aos membros do canal pela força, contribuição e por acreditarem no trabalho, sempre realizado com paixão, que compartilhamos por Saint Seiya desde a época da manchete. Aqui está a playlist da obra oficial de Masami Kurumada, Next Dimension. Conheça o prelúdio da saga do Olimpo em paralelo com a Guerra Santa anterior contra Hades e o ressurgimento do 13º Cavaleiro de Ouro, Serpentário. Se curtiu o conteúdo, deixa seu like, subscribe, comenta #Olimpo. Muito obrigado. Manda esse vídeo pro seu amigo fã de cavaleiros.